Companheiras e companheiros, cidadãs e cidadão rio-grandinos e rio-grandenses e brasileiros que nos honram aqui com as suas presenças, direções dos movimentos sociais, das centrais sindicais, dos partidos que têm compromisso com a transformação e com o povo brasileiro. Nós estamos aqui, o companheiro ex-presidente Lula, a atual presidente do Brasil eleita, companheira Dilma, para defender o polo naval do Rio Grande, e do Brasil. E por isso é bom lembrar, companheiras e companheiras, nós estamos no ano de 2017. Há 100 anos atrás, a primeira grande greve neste estado, com repercussão nacional, teve a sua eclosão aqui, com os trabalhadores de Rio Grande e, particular e especialmente, com os portuários de Rio Grande. Ontem, o povo brasileiro, os portuários de Rio Grande, os trabalhadores de diferentes categorias também foram à greve. E greve não é passeata, greve não é caminhada, greve é a afirmação do protagonismo da classe trabalhadora, que quer ser sujeito e não objeto da política. Na ditadura, no regime militar, vieram com a história do superporto de Rio Grande. Vocês lembram? E o que aconteceu? Era ditadura, era uma impostura, isso não se desenvolveu. Foi preciso nós conquistarmos a democracia com enorme sacrifício. Lutadores que não estão presentes conosco nessa dimensão da vida, mas na outra, lutaram por isso. Conquistamos a democracia, elegemos por 2 mandatos o Lula, por 2 mandatos a Dilma, e este polo foi recriado, criado, teve enormes investimentos. Criamos empregos de toda hora, não só aqui em Rio Grande, pelo Rio Grande afora, pequenas, micro e até grandes empresas nossas foram beneficiadas dos investimentos aqui no polo naval. Gerou-se milhares de empregos. Agora veio o golpe, e o golpe é uma versão da ditadura. E os investimentos no polo se reduziram de 15 bilhões para 3 bilhões e meio, e olhe lá, aumentando o desemprego e problemas sociais enormes que vocês sentem no cotidiano. Por isso a razão desse ato. E também a luta pela democracia, a democracia brasileira, da Constituição de 88, está sendo vilipendiada. A Constituição de 88 que o povo ajudou a construir, embora não tivesse maioria naquele colegiado, ela avançou muito em direitos sociais. Agora esse governo ilegítimo, decorrente do golpe, que afastou uma presidente eleita com mais de 54 milhões de votos e que não cometeu nenhum crime de lesa pátria contra o povo e a economia brasileira. Esse regime, esse governo reduziu os investimentos e está a nível nacional não só atacando, está decepando direitos de décadas, de séculos, conquistados pela luta do povo brasileiro, já naquela greve de 100 anos atrás, eclodida aqui em Rio Grande. Por isso, meus companheiros e companheiras, este momento aqui é um momento que nós temos que tirar lições dele. Cada uma e cada um de nós temos que saber que é um processo em andamento.
Os que deram o golpe, agora como os que deram o golpe em 64, eles querem o povo num cantinho chorado. Os que deram o golpe lá em 64, os que deram esse arremedo de golpe parlamentar, jurídico, midiático, também não querem o povo como sujeito da política. E o povo precisa se assumir como sujeito da política para a política ser transformadora. A greve de ontem deve ser um processo que se evolui, que cresça, que tome força e que nós possamos garantir que tem eleição sim em 2018, que é o que eles não querem. Para nós retomar investimentos na indústria naval brasileira e, por consequente, criando desenvolvimento integrado, integrador na região, no estado, afirmando a presença importante do Rio Grande, a presença. Olívio, alô. Alô. Eu já estava agradecendo os companheiros, né, por me chamarem a atenção, porque o tempo já se excedeu. Mas este polo, companheiro naval, é uma ponta da indústria naval brasileira e tem outros pontos estratégicos no país. Esse está sofrendo mais do que outros pontos, mas todos eles estão tendo as suas atividades reduzidas. Nós precisamos retomar um processo que só pode vir com a gente garantindo a democracia que foi interrompida pelo golpe, com eleições diretas já no ano que vem, com um programa de desenvolvimento sustentável, com um programa de desenvolvimento que tenha no ser humano a principal causa da sua ação integrada, que articule o Brasil com a América Latina, e aqui Rio Grande é um polo estratégico no Mercosul, com o mundo, inclusive. Por isso, companheiros e companheiros, boa luta! Retomando com Lula e Dilma uma caminhada já semeada, que essa semeadura frutifique daqui para diante, e só pode frutificar com a democracia reconquistada e qualificada. Boa luta, companheiro! Levanta a mão, povo guerreiro! Que loucura! Eu quero vermelhão no fundo! Quero energia! Quero bandeira! Que loucura, que energia! Olha aqui, ó, pessoal! Eu quero muita atenção, quero vermelhão, eu quero muita alegria, muita disposição, porque vai chegar uma hora muito importante. Vai falar agora uma mulher que, assim como eu, cada um e cada uma está aqui, votou para ser presidente. Essa companheira venceu a ditadura, venceu o que é de atraso e vai estar com a gente golpeando, derrubando o golpe. Dilma! Um abraço a todos os gaúchos e as gaúchas aqui da metade sul do meu Rio Grande. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui
convivendo com vocês, conversando com vocês nessa tarde linda que caracteriza o Rio Grande do Sul nessa época do ano. Mas quero dizer também que fiquei extremamente triste quando olhei para o Polo Naval. Eu vi o Polo Naval nascer. Eu vi sair das areias ali, aqui do sul, do extremo sul do país. Eu vi sair um dos estaleiros. Quero falar do estaleiro Rio Grande. Eu sei que além dele teve outro lá em São José do Norte e teve Honório Bicalho. Mas eu vi cada um sair do chão. Aqui, nós sabemos, nós que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, sabemos que aqui nessa região era considerado que era uma região sem vocação. Sem vocação por quê? Sem vocação porque aqueles que governavam não só o estado do Rio Grande do Sul, mas o Brasil, antes do presidente Lula, achavam que podia entregar regiões inteiras do Brasil, entregar ao desemprego, entregar ao baixo desenvolvimento e aos baixos salários e ao desemprego. Quando surgiu aqui do chão, perto do mar, um estaleiro sofisticado, era o estaleiro em termos de tecnologia mais avançado que o Brasil estava fazendo. E nós estávamos fazendo estaleiro por todo o Brasil afora. E é bom dizer, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, em 1980, nos anos 80, tinha sido um país com uma grande capacidade na indústria naval. Aí veio os governos neoliberais. O governo de Fernando Collor e de Fernando Henrique Cardoso, que enterraram a nossa indústria naval. Indústria naval que hoje eles estão tentando outra vez enterrar. Porque essa indústria que vocês conhecem, que trouxe para cá empregos de qualidade, que trouxe para cá um nível de desenvolvimento que é o que nós queremos para o Brasil, essa indústria eles estão tentando matar. Estão tentando matar. Porque deixam, por exemplo, a plataforma P-71, 60% sem conclusão, parada, quando podia estar gerando emprego, gerando renda e produzindo. Porque eles têm uma visão de entregar o Brasil, de vender o Brasil. Esse país que nós construímos e que nós, neste tempo todo, vimos crescer, sofreu um golpe de Estado. Eu fui afastada sem crime de responsabilidade por um bando de corruptos. Um golpe que tem na Rede Globo de televisão seu principal partido. Um golpe que tem um objetivo muito claro: enquadrar o Brasil social, economicamente, no
e no fim da capacidade de desenvolvimento autônomo do país. O polo naval foi construído com base numa visão generosa, uma visão de Brasil, uma visão de soberania. Tudo o que pode ser construído no Brasil deve ser construído no Brasil para gerar riqueza, renda, trabalho. Esse polo naval era uma afirmação da nossa soberania. Era e é. Nós todos, brasileiros, não importa se aqui do Rio Grande, se do Rio Grande do Sul ou de qualquer estado deste país imenso, temos de nos importar com o que estão fazendo com o polo naval. Porque aqui se gerava uma coisa importantíssima: a capacidade do nosso país se transformar, não numa nação onde poucos ricos convivem com uma multidão de pobres. Não é isso que nós queremos para o nosso país. Nós queremos uma nação em que as pessoas cada vez mais tenham melhores trabalhos, mais qualificados, mais bem formados. Por isso que o polo naval aqui trazia para nós um caminho, esse caminho de esperança de um Brasil soberano que eles estão destruindo. Eu fico muito feliz porque aqui me disseram que na FURG, duas indígenas se formaram pela primeira vez. Eu fico muito feliz com a capacidade do povo de Rio Grande de reagir a esse retrocesso imenso que será paralisar o polo naval. É um exemplo para nós. Obrigado pelo intervalo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vivi 2 golpes. Vivi na pele 2 golpes. Um golpe militar. Nesse golpe militar, eles tiravam direitos. Direito de expressão, liberdade de organização. Se você divergisse, se estudante se manifestasse, se trabalhador fizesse greve, ia preso, podia ser torturado, podia ser morto, ou até podia ser obrigado a se exilar. Esse golpe parlamentar que nós estamos vivendo, ele não tem as mesmas características. É um golpe parlamentar, já foi dito aqui, midiático e judicial. Mas ele tem certas características extremamente perversas. Ele não parou, ele não acabou no dia que eu sofri o processo de impeachment. Ele continua em várias medidas. Uma das medidas é o fim do polo naval, porque é um golpe contra a soberania do país. Outra medida é essa reforma, entre aspas, esse retrocesso que eles estão querendo impor à Previdência. Outra medida desse golpe é a terceirização, transformando todo
o mercado de trabalho do nosso país, fazendo com que, em qualquer atividade, não tenha nenhuma barreira à terceirização, com isso reduzindo brutalmente os salários e a segurança do trabalhador. É um golpe contra a CLT. E por que isso? Por quê? Por que eles deram um golpe? Eu já disse, para enquadrar o Brasil. Mas por que usaram esse meio para enquadrar o Brasil? Podiam ganhar a eleição, mas eles não são democráticos, porque eles perderam 4 vezes. 4 vezes! Sem golpe! Nenhum brasileiro ou brasileira, nenhum brasileiro ou brasileira votaria essa perda de direitos, esse ataque à nossa soberania. Abrir as terras brasileiras, terras férteis, para qualquer estrangeiro comprar, desnacionalizando o território. Abrir os céus para qualquer companhia internacional voar aqui sem exigir nenhuma contrapartida. É isso que está em curso, e é cada vez, cada medida é uma parte do golpe, cada medida é um complemento do golpe. Mas tem uma medida mais grave, a mais grave de todas, além do impeachment. Porque quando você faz impeachment contra uma presidenta com 54 milhões e meio de votos, tudo é possível. Qual é essa medida? Nós, daqui até outubro de 2018, temos de ter um pensamento na cabeça. E esse pensamento é a luta pela democracia e o voto direto. O voto direto para o presidente da República. Esse processo é o nosso encontro marcado com a democracia. Nós sabemos que eles até agora, eles não consolidaram todas essas medidas. O Fórum Naval ainda tem volta. Os nossos direitos nós podemos pegar de volta. O que nós não podemos deixar que aconteça é que eles se consolidem no poder. E aí tem um jeito, é a eleição, é eleger seu presidente. E nós não podemos deixar que eles ganhem no tapetão. Nós temos de saber que não tem vergonha nenhuma em perder a eleição. Para um país, qualquer cidadão ou cidadã brasileira pode perder a eleição e não ter nenhuma desonra nisso. Agora, tem imensa desonra para cada um de nós se eles tentarem falsificar esse processo eleitoral, impedindo Luiz Inácio Lula da Silva de ser candidato. Não me interessa por que meios, mas isso desonrará cada um de nós. Isso será uma afronta ao nosso direito de voto. Será uma quebra muito forte dentro de um país democrático, dentro de um país que sempre aprendeu que a democracia, quando tem, nós, povo brasileiro, ganhamos. Quando ela se fecha, nós perdemos. Por isso, eu encerro as minhas palavras dizendo que a democracia é o nosso caminho para o Brasil voltar a crescer, gerar empregos e a gente pegar nossos direitos de volta.
Abração para vocês. Muito obrigado, companheira Dilma! Muito obrigado! A cidade do Rio Grande, o estado do Rio Grande do Sul agradece esta companheira guerreira lutadora. E agora, meus companheiros, minhas companheiras, eu quero muita atenção de vocês. Eu quero cada homem e cada mulher um sorriso no rosto para escutar este guerreiro que venceu a fome, venceu o preconceito, venceu as elites. O Obama tinha razão, ele é o cara, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo tamanho da minha barriga, vocês perceberam que eu ia enfiar fome mesmo. Eu quero, primeiro, dizer ao povo do Rio Grande do Sul, estado que eu visitei pela primeira vez em 1975, a convite do então presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Olívio Dutra, e eu, recém-eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Soberanos do Campo, onde conheci também o Tarso Genro como advogado do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Eu, quando vim a primeira vez a Porto Alegre, eu recebi uma informação de um companheiro importante que os mais velhos aqui conheceram, o companheiro Walter Barelli, que era diretor técnico de ERV, que eu ia conhecer o povo mais politizado do Brasil, que era o povo gaúcho. E eu voltei, depois de passar 2 dias em Porto Alegre, eu voltei fascinado com o grau de discussão política que acontecia em Porto Alegre. E voltei desejando que o Brasil inteiro pudesse ser um Estado politizado, resultado de uma história, sabe, que tinha pessoas importantes, sobretudo ligadas ao trabalhismo, pessoas que ajudaram a criar o Getúlio Vargas, que depois ajudaram a criar o Brizola, pessoas como o Jânio Castilho, pessoas que ajudaram a criar o Jango. E aí eu comecei a perceber a diferença do Rio Grande com São Paulo, porque enquanto aqui você tinha Jango, Brizola e Getúlio, lá em São Paulo você tinha Jânio, Ademar e Maluf. Era uma diferença bárbara para a gente poder conhecer a evolução política desse Estado. Eu não vou filosofar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje. Mas esse Estado, depois da eleição do companheiro Olívio Dutra, eu tive o prazer de estar aqui em 98, sabe, com o Brizola, candidato a meu vice, ano que elegeu o companheiro Olívio Dutra, o nosso querido galo missioneiro, governador desse Estado. Estive em Pelotas pela primeira vez em 1988. Portanto, faz muito tempo que eu frequento esse solo gaúcho, esse solo dos Pampas. E eu sinto que aqui também, como no Brasil, houve um certo retrocesso. Eu sinto que a direita tem avançado no sentido de destruir aquilo que nós do PT conseguimos criar nesse país. Eu não consigo encontrar nenhuma explicação porque tamanho ódio contra o Partido dos Trabalhadores. Não consigo encontrar. Eu não consigo encontrar porque eu entendia
que o preconceito e o ódio contra mim era pelo fato de eu ser nordestino e de não ser um cara bem formado em universidade. Mas aí, nós tivemos uma presidenta que era oriunda de classe média, que era bem formada, era até mestrada da Unicamp em economia. E essa mulher é uma mulher bem formada, é uma mulher muito inteligente. E o que aconteceu é que eles conseguiram transmitir mais ódio contra ela do que transmitiram contra mim, porque comigo eles ainda não tiveram coragem de tentar me derrubar, mas ilegalmente derrubaram essa mulher. E aí eu descobri que o preconceito não era contra nordestino, contra pobre. O preconceito é porque a elite perversa desse país ainda trata a mulher como objeto de cama e mesa e não como sujeito da política. Então é preciso que a gente comece a discutir com um pouco mais de competência qual é o papel da mulher na política. Porque as mulheres representam 52% da população brasileira e ela não pode ser, sabe, tão pequena no Congresso Nacional como ela é. Então nós precisamos começar a discutir por que a mulher não está na política com 52% de representatividade como está. Obviamente que eu estou dizendo isso para vocês, mas eu sei do fator histórico. Eu sei do fator histórico. Uma vez eu tive aqui, não me peçam para dizer, eu vou falar que nem o promotor de Dallagnol. Não me peçam provas, que eu não vou dizer. Mas olha, uma vez eu tive aqui, o Olívio estava comigo numa cidade gaúcha. Nós fomos jantar na casa de um companheiro. A mulher não passava da porta. Tinha um monte de homem conversando, a mulher só vinha perguntar, querem mais comida? Daí volta. Não podia participar. É assim que a mulher foi tratada até ontem. É assim que a mulher foi tratada até ontem. Sindicato era coisa de homem, partido político era coisa de homem, palanque político é coisa de homem, tudo é coisa de homem. Essa é uma coisa histórica desde que a humanidade é a humanidade. E nós precisamos mudar. E não depende dos outros. Não depende dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Nós é que temos que mudar. Então nós é que temos que mudar de comportamento. O movimento sindical tem que mudar de comportamento e colocar mais mulher para participar do sindicato. Os partidos políticos têm que colocar mais mulheres para participar dos partidos políticos. As mesas de debate têm que ter mais mulheres, sabe? Então nós vamos mudando essas coisas. E eu acho que o PT foi a iniciação desse processo de mudança. E eu acho que isso é que irritou os nossos queridos adversários. E eles perceberam um momento de fragilidade nossa e resolveram nos dar uma rasteira. Rasgaram a Constituição, inventaram uma pedalada. Também ninguém mandou a Dilma começar a andar de bicicleta lá em Brasília, que deu razão para eles. Fizeram uma pedalada, fizeram a Câmara dos Deputados mandar para o Senado, que mandou a gente para fora do governo. Isso não significa que a gente tem que ter ódio? Não. Significa que a gente tem que saber que nós temos neste país a existência cotidiana de uma luta de classe que muita gente achou que tinha acabado nesse país. Tem um tipo de gente que não suporta a ascensão dos pobres. Tem um tipo de gente que não suporta uma menina negra fazer odontologia.
Tem um tipo de gente que não comporta e não aceita uma menina da periferia fazer medicina ou fazer engenharia. Tem um tipo de gente que não comporta e não aceita que uma pessoa mais humilde possa pegar um avião numa cidade qualquer e viajar para outro estado. Porque o lugar deles é para andar de ônibus, não é para andar de avião. Tem gente que não suportou os pobres tendo carro. Tem gente que não suportou os pobres tendo computador. Tem gente que não suportou os pobres entrando em restaurantes que antes era só de uma pequena parcela da sociedade. Depois pobre quer se meter a frequentar teatro. Pobre quer se meter a fazer cultura. Pobre quer se meter a comer carne de primeira, a comer peito de frango, a comer picanha, a comer costela não. Isso não foi feito para nós. Pobre tem que comer coisa de segunda. Se comer pescoço de frango, já chegou no limite. E nós provamos, em 12 anos de PT, que é possível mudar a história desse país. É possível mudar a história da sociedade, porque uma nação, ela não é feita pelo seu tamanho territorial. Uma nação não é feita pela sua fronteira marítima ou pela sua fronteira terrestre. Uma nação, ela é medida pela qualidade do seu povo, pelos direitos do seu povo, pela formação do seu povo, pelo jeito de viver do seu povo. Tem vários símbolos que podem representar uma nação que vai dar moeda à nossa floresta, que vai dar seca aos nossos oceanos. Mas nada representa mais do que é uma nação do que o rosto de cada homem, de cada mulher e de cada criança. Nada representa mais uma nação do que uma criança tomar café, almoçar e jantar e tomar mamadeira de noite antes de dormir. Nada representa mais uma nação do que uma pessoa que nasce pobre, na favela mais humilde desse país, poder sonhar em fazer uma universidade e ver seus filhos serem doutores desse país. Uma nação queridos companheiros e companheiras, não pode ser governado por alguém que não sabe governar. Uma nação não pode ser governada por alguém que não entenda da alma desse povo, da cabeça da nossa gente, que não conheça a diversidade cultural desse país, que não conheça as raízes profundas, sabe, do Iapoque ao Chuí. Uma nação não pode ser governada por alguém que, por incapacidade de governar, começa a vender o que esse país construiu para fazer-se uma nação. A Petrobras, ela não é apenas uma empresa produtora de petróleo. A Petrobras é um patrimônio cultural e empresarial desse país, é um patrimônio tecnológico. O Brasil tem um déficit comercial na questão do tráfico marítimo. A gente gasta mais de 14 bilhões exportando coisas para o exterior e importando. Quando nós chegamos no governo em 2003, a Dilma se lembra de uma conversa com o presidente da Petrobras. A Dilma se lembra de quantas brigas eu fiz durante a campanha para que a gente assumisse o compromisso de recuperar a indústria naval brasileira. O Brasil, na década de 50, era a segunda indústria naval do mundo, perdia do Japão.
Depois desmontaram a indústria naval. Eu lembro que uma vez eu fui a convite de um prefeito do PT lá em Angra dos Reis. Em um estaleiro que tinha tido mais de 100.000 trabalhadores, tinha 200 trabalhadores. O restante era um metalúrgico, ex-metalúrgico desempregado, vendendo cerveja dentro do isopor nas praias de Brasília de Angra dos Reis. E eu assumi o compromisso de recuperar a indústria naval brasileira. Assumi o compromisso de provar que a gente poderia fazer uma indústria naval. O Brasil tem 8.500 quilômetros de costa marítima. Grande parte do transporte brasileiro pode ser feito via, sabe, navio. Para a gente não ficar com um caminhão, sabe, andando 800, 3, 4, 5 mil quilômetros. O Brasil tem uma quantidade de rios navegáveis extraordinária, que pode fazer transporte para a Venezuela, que pode fazer transporte para a Bolívia, que pode fazer transporte com o Equador, que pode fazer transporte com a Colômbia. Então, um país que quer ser uma nação soberana, ele tem que ter um projeto de desenvolvimento. Ele tem que definir qual é as áreas que ele vai desenvolver. E eu lembro que na época o presidente da Petrobras, que já morreu, Francisco Grosso, disse que eu estava mentindo quando eu dizia que a gente tinha competência de recuperar e de fazer uma indústria naval. Ele disse que a gente não tinha competência e que a gente não tinha tecnologia. Eu fui no clube de engenharia do Rio de Janeiro, eu fui discutir com a Petrobras, eu fui discutir com os trabalhadores metalúrgicos, e eles provaram, a gente tem competência para fazer estaleiro. Eu lembro que eu fui conversar com o presidente da Petrobras, meu amigo Zé Eduardo Dutra, que já morreu. Eu lembro que eu fui conversar com ele e dizia, mas presidente Lula, a Dilma estava presente, você sabe, presidente, sabe que a gente não pode fazer porque custa 100 milhões de dólares mais barato fazendo na China. Eu falei, companheiro Zé Eduardo Dutra, pelo amor de Deus, você tem que imaginar que eu não estou só pensando na Petrobras, eu estou pensando no Brasil. Não é o Brasil que é da Petrobras. A Petrobras que é uma empresa desse país e precisa trabalhar pensando no país. E eu comecei a perguntar, eu estou até preocupado, porque o Moro deve estar vendo meu discurso aqui. É verdade, o Delayol também. E eles não estão tentando me julgar por corrupção, é pelo jeito de governar esse país. Então, mas eu vou continuar. Como diria o Fidel Castro, a história não absolverá. Então eu falei para o companheiro Eduardo Dutra, que já morreu também, que Deus o tenha. Eu dizia, mas a gente não pode governar um país só pensando na empresa. A gente tem que pensar quantos empregos a gente vai gerar. A gente tem que pensar quanta tecnologia e conhecimento a gente vai obter. A gente tem que pensar quanto salário a gente vai pagar. A gente tem que pensar quantos impostos a gente vai receber. E não tem nada mais alegre para uma nação do que o seu povo trabalhar, receber o seu salário e que a sua família no supermercado comprar o que comer para levar para casa todo o seu dia. O que eu não posso é ter um navio mais barato feito em Singapura e ter um Rio Grandense dormindo na sarjeta, desempregado, eu tratando pouco. É por isso que eu vim aqui. Eu tinha vontade de vir aqui porque antes de eu ser presidente, eu vinha a essa região aqui e os políticos mesmo, os gaúchos, os políticos que eram candidatos a presidente, viviam dizendo, a metade sul acabou. Eu nem sabia bem o que era. A metade sul acabou. A metade sul não tem mais jeito. A metade sul faliu. A metade sul, puta merda, eu falei, essa metade sul parece que é a pior coisa do planeta. Aí eu cheguei, conheci Pelotas, conheci Rio Grande, conheci uma região. Eu falei, puta, isso aqui perto da minha Galeluz é uma região rica. Como é que isso aqui acabou? Como é que isso aqui acabou? E a Dilma sabe
porque ela é um pouco mineira, um pouco gaúcha, um pouco metade do sul, um pouco Porto Alegre, mas ela me ajudou a fazer tudo que eu fiz. Eu devo muito a essa companheira o sucesso do meu currículo, porque ela me deu uma coisa que alguém precisa ter para governar: tranquilidade. Eu dormia toda noite sabendo que tinha alguém cuidando das coisas que eu pensava que ia fazer. Não adianta alguém tentar fazer qualquer intriga minha com a Dilma, que não tem intriga minha com a Dilma em momento algum da nossa história. Eu sei o que ela fez por esse país. Então veja, eu falei, bom, nós vamos reconsertar essa tal dessa metade sul. Sabe? Na campanha presidencial tinha candidato de outros estados, que é para televisão com uma sabedoria, porque a metade estuda, a metade estuda, a metade estuda. Eu olhava o mapa e só via um sul, não via dois sul, não estava dividido. E o que nós fizemos? Ô Dilma, você sabe que essa metade sul, aqui nessa cidade que faz parte da metade sul, nós dobramos, ou mais do que dobramos, o número de estudantes universitários. Você sabe que na metade sul de Pelotas, nós também mais que dobramos o número de estudantes universitários. A Universidade dos Pampas, a Unipampa, nos 10 campos dela, já tem mais de 20 mil estudantes e o piloto reitor está ali em cima. A tal da rodovia que liga Pelotas a Rio Grande, que parecia impossível de ser duplicada, foi duplicada por esse demônio chamado PT. Nós começamos a fazer a nossa indústria naval. Eu tive o prazer de vir aqui uma vez. Eu vim aqui, acho que você teve comigo, ainda não estava totalmente inaugurado o estaleiro. Eu venho fazer uma visita no estaleiro do 25. Eu tinha convicção de que a gente poderia dar uma lição nesse país. Eu tinha certeza disso. Aí eu vim aqui inaugurar uma plataforma, eu não sei qual era a pena, não sei das contas. Tudo chama pena. Mas o que é importante não é a que eu vim inaugurar, é que eu vim uma vez aqui e tinha uma, porque é o seguinte, os metalúrgicos que trabalham no estaleiro, eles ficam felizes quando tem emprego. Mas quando eles entregam a plataforma ou a sonda, eles começam a ficar tristes porque a sonda vai embora e o desemprego vem. Então eles querem que venha outra. Eu lembro que eu vim aqui, a Dilma era presidente, e eu não era mais presidente, mas eu vim aqui. Estava aqui o meu presidente do sindicato aqui. Não, aquela você não estava junto não, é uma que eu fiz um discurso dizendo o seguinte, ó, o pessoal estava reivindicando. Hein? A saída da 58, mas tinha duas para entrar. E aí o pessoal ficava reivindicando. E eu falava, eu não posso falar porque eu não sou presidente, como é que eu vou falar com ele? Aí eu lembro que eu falei o seguinte, olha, ô gente, se eu conheço a alma da Dilma, e se eu conheço o coração da Dilma, ela vai trazer para cá as duas plataformas. E uma semana depois, o teu coração e a plataforma. E essa região, com as universidades, essa região com os estaleiros, essa região tem um custo extraordinário. O orçamento saiu de 200 milhões para 700 milhões. O nosso companheiro Alexandre, o prefeito, sabe quanto cresceu. E ele sabe efetivamente que a gente pode recuperar isso. Então eu vim aqui, eu estou vendo, eles estão vendendo a Petrobras, estão vendendo isso, vendendo aquilo. Olha, imagina se o cara cai e não consegue dar conta do recado e vai mandar alguém vir fazer por ele. Olha, esses caras deram um golpe na Dilma dizendo que ia melhorar o país e eles até agora só pioraram o país, porque eles não fizeram uma reforma em nada, eles estão demolindo. Porque quando a gente fala em reforma, a gente pensa que é melhora.
né? Aí vou reformar uma casa, tá legal. A Dilma quer dar o vestido de casamento dela para a filha dela, vou reformar meu vestido. O cara quer fazer um conserto no carro, vou reformar o meu carro. Mas não, eles estão destruindo tudo que Getúlio Vargas fez a nível de legislação trabalhista. Tudo que está na CLT, eles estão demolindo, não é reformando, é demolindo. Eles querem que os trabalhadores voltem a ter as mesmas condições de trabalho que tinha no começo do século passado. Lá no começo de 1910, 1915, é quase que trabalho escravo. Aprovar a terceirização é colocar uma pessoa individualmente para lidar com o seu patrão. E é quase impossível o trabalhador sozinho vencer. Tem gente que acha que a terceirização é uma boa. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse país. Olha, quando a gente estava discutindo a CLT em 43, os empresários achavam que o trabalhador não poderia ter férias de 30 dias, porque o trabalhador não podia ficar em casa, porque o ócio é prejudicial. O ócio faz ele beber, faz ele brigar com a mulher, então ele não pode ficar em casa. É essa a mentalidade de uma parte da elite brasileira. Essa é a mentalidade, e agora querem jogar nas costas do povo o rombo da Previdência. Olha, eu vou dizer uma coisa para Dilma. Eu estou divulgando sempre que eu posso o relatório de uma economista chamada Laura Tavares, filha da Maria da Conceição Tavares, tua amiga. Ela é economista e ela trabalha há mais de 32 anos com Previdência Social. E ela fez um relatório para mim, mostrando o seguinte: de 2004 a 2014, a Seguridade Social brasileira foi superavitária. Chegou a crescer 56% a arrecadação. Ora, por quê? Porque nesse período de 2004 a 2014 foram criados 22 milhões de empregos formais. Porque foram aumentados a renda do trabalhador em média 3,5% ao ano. Porque o salário mínimo aumentou 74% nesse mesmo período. Porque foram formalizados 6 milhões de micro e pequenos empreendedores nesse país. Então, se esses trogloditas que estão aí não sabem governar, é preciso que eles saibam que tem gente que já governou e que já fez esse país dar certo e que sabe como fazer esse país dar certo. E se alguém quiser governar esse país, tem que ter em conta o seguinte: os pobres não podem sair do orçamento. Os pobres não podem sair do orçamento. Então, digo, o que eu tenho dito todo dia, companheiros? Eles podem se preparar. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer comigo. Mas eles podem se preparar. Porque nós vamos voltar. E vamos recuperar a indústria naval desse país. Nós vamos recuperar a indústria naval desse país. A Petrobras vai aprender a encomendar navio para ser feita pela mão de metalúrgico brasileiro, de metalúrgico de Rio Grande. Eles têm que saber disso. Eles têm que saber que a Petrobras vai voltar outra vez a ser do povo brasileiro, que a partilha vai voltar a acontecer, que a Petrobras vai ter privilégio na exploração do petróleo. E eles têm que saber que o petróleo é do povo, não é das multinacionais que vem explorar o nosso petróleo aqui. Eles têm que saber que o BNDES vai voltar a ser Banco de Desenvolvimento. Eles têm que saber que o Banco do Brasil não vai mais fechar a agência, vai abrir a agência e vai ter um banco para emprestar dinheiro para o pequeno e médio produtor rural. Eles têm que saber que a Caixa Econômica vai voltar a ser banco público. Eles têm que saber que nós vamos regular os meios de comunicação. Eles têm que saber. Adianta.
percebendo que esse desmonte desse país não pode continuar acontecendo. Eu vi algumas pessoas falarem em eleição em 2018. Eu posso esperar até 2018, mas quem está desempregado não pode esperar até 2018. Quem está passando fome não pode esperar 2018. O que nós precisamos é pedir para esses golpistas: crie vergonha, ou devolvam o mandato para quem foi eleita democraticamente pelo povo brasileiro. Eu tenho coragem de convocar eleições. Tenho coragem de convocar eleições, porque esse país que foi capaz de mandar para fora a ALCA, esse país que conseguiu criar o Mercosul e fortalecer o Mercosul, esse país que criou a Unasul, esse país que criou o Banco dos BRICS, esse país que criou o IVA, esse país que passou a ser um país respeitado no mundo inteiro, motivo de orgulho para quem viajasse com o passaporte brasileiro, não pode ficar de quatro diante dos americanos ou diante do país rico, como quer essa elite que tem complexo de vira-lata, complexo de pequenez. Eu sou uma pessoa que não tive as condições que eu achei que eu deveria ter, mas Deus dá coisas diferentes para as pessoas. Eu sou um homem que agradece a Deus todo dia. Se tem um cara que tem que agradecer a Deus, sou eu. Sabe, sou eu, porque sair de onde eu saí, chegar onde eu cheguei, é só obra de Deus. Só obra de Deus, não tem outra. Então, e essa companheira aqui, e vocês, obviamente, que eu não estou confiando aqui, não fazia nada, nós queremos provar que esse país pode voltar a ser um país grande, pode voltar a ser um país que cresça economicamente, um país que gere emprego, um país que distribua renda, um país que garanta o processo de educação para esse povo. Não tem nada mais sagrado para uma mãe. Eu estou falando aqui não como mãe, mas como pai que teve 5 filhos. O filho, ele não quer um carro de herança, ele não quer uma casa de herança. A coisa que a mãe mais deseja para o filho é que ele tenha uma universidade, uma profissão. Eu não pude fazer, mas quando eu encontro uma menina negra, com um papelzinho na mão dizendo Lula, eu estou fazendo odontologia, eu já poderia morrer de felicidade, de alegria, porque é para isso que a gente quis governar esse país. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero me despedir de vocês, porque o aeroporto, é verdade, que é o aeroporto de Rio Grande, no governo da companheira Dilma, era o aeroporto que estava em primeiro lugar para receber iluminação. Era o número 1. Agora que tiraram a Dilma, ele saiu da relação. Então eu tenho que sair daqui, ainda com a luz do sol, senão eu não consigo chegar a São Paulo hoje. Então eu queria dizer ao povo do Rio Grande do Sul, eu queria dizer aos metalúrgicos do Rio Grande do Sul, eu queria dizer aos meus companheiros deputados, parceiros do PT e aliados, eu queria dizer para vocês uma coisa. Quando a gente chega na minha idade, a gente não sabe mais quanto tempo a gente vai ter paciente. Todo dia a gente acorda de manhã, tem que agradecer a Deus por acordar. E depois de deitar, a gente vai deitar, agradece a Deus por ter chegado até a cama e deitar. E no dia seguinte agradece outra vez. Tá? Vocês um dia vão ter 70 anos de idade, 71. Eu estou com 71, mas vocês estão percebendo. Tem 90. Vocês estão percebendo que eu estou com um jeitinho de 30, não é? Deixa eu falar
A única coisa que eu posso garantir para vocês, companheiros, a única coisa que eu posso garantir para vocês, eu estou pedindo a Deus para ir fazer o meu depoimento de 10. Porque é a primeira chance que eu tenho de falar o que eu penso de tudo isso que está querendo comigo. A segunda coisa é que a Globo descubra logo o candidato dela. Porque ela está tentando escolher um candidato. E eu que não queria mais ser candidato, se a Globo escolher um candidato, eu terei o imenso prazer de ser candidato para derrotar o candidato dele. Porque a Globo, ela não se presta mais a transmitir informações. Ela se presta a tentar destruir o PT, a tentar destruir a Dilma, a tentar destruir o Lula. E ele deve ficar com uma azia desgraçada, porque depois de meses destruindo a gente, quando faz uma pesquisa, todos os candidatos dele juntos não perguntam a gente. Então, companheiro, eu quero dizer para vocês uma coisa, para terminar. Eu continuo sendo Lulinha Paz do Amor. Tem gente que fala, não está radicalizando, não estou radicalizando. Eu estou apenas me virando para não apanhar tanto. Porque vocês já viram um político apanhar mais do que eu? Vocês acham que alguém aguentaria a quantidade de porrada que eu tomo todo dia? Vocês imaginaram que a Polícia Federal foi na minha casa, a hora que eu saí, a Marisa sozinha, eles levantaram o colchão achando que eu tinha dinheiro dentro do colchão? Vocês acham que eles podem fazer isso porque a lei é para todos? Então, gente, é o seguinte, esse país está de ordem. Esse vai ser de alguém que governe esse país. Eu tenho orgulho de ter governado o país no momento em que os trabalhadores mais ganharam. Mas no momento que houve menos greve, houve menos ocupação de terra. Sabe por quê? Não é porque o pessoal ficou mole, é porque a gente está acordado as coisas com o povo brasileiro. A gente está acordado. A gente não aprovou a Lei Maria da Penha porque a gente não gosta dos homens, não. É porque os homens têm que aprender que mundo foi feito para bater mulher. A gente tem que saber que está crescendo o número de mulheres no mercado de trabalho, mas ainda não cresceu o número de homens dentro da cozinha para ajudar a fazer as coisas. A gente tem que saber disso. E eu agora, que não tem mais a marido, estou fazendo e estou aprendendo. Tá? Não é fácil não, mas estou aprendendo, vou fazer. Então, companheiro, eu queria ter para vocês, olha, eu vou embora. Para mim foi uma alegria imensa encontrar meu velho companheiro Olívio Dutra aqui. Pessoa porque eu tenho uma estima profunda. Certamente o companheiro Tasso não esteve aqui, porque a mulher do Tasso está com câncer e está sempre aqui. Eu queria para vocês, companheiros, que eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: podem ter certeza que na minha idade é difícil a gente mudar o treinamento. Eu quero dizer para vocês, se eu tiver 20 anos ou tiver 1 minuto, será dedicado para a gente recuperar a democracia e para fazer o povo pobre ter direito de comer 3 vezes ao dia, ter direito a trabalhar e a ter direito. Por isso, companheiros, eu vou dar um beijo na Dilma e vocês sintam que eu estou beijando todos os outros mulheres aqui. Um abraço, companheiro, e vamos lutar para recuperar a indústria naval brasileira. Outro que é melhor.